agradeço a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o senhor Aníbal. Eu agradeço também a presença do vereador Tonhé, do Juninho, representando o vereador Gusto, do vereador Marco Antônio, do vereador Boava, do vereador Pastor Cícero, do vereador e presidente da Casa, Ricardo Barbosa, por fim, do próprio vereador Valdeci. Só para dar esclarecimento, o objetivo dessa reunião específico é discutir alguns questionamentos pertinentes à Lei número 193 de 2019, a lei que versa sobre a questão da permuta, do projeto de lei que versa sobre a permuta de área pública e área particular, localizada na Avenida Tabelião Passarela. Com outra, né, a área pública da Prefeitura está localizada na Avenida Tabelião Passarela, com outra área particular, que faz frente para a Rua Coronel Otávio Azeredo, e Rua Capitão Cândido Galrão e Avenida Tabelião Passarela, pertencente a Ayrton Barbosa de Almeida e Jamil Barbosa de Almeida, ambas nesse município. De forma geral, lembramos que esse projeto de lei entrou recentemente aqui para casa, para apreciação dos vereadores das comissões, provavelmente está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, não é isso, Boava? E assim dará prosseguimento. Nesse momento, o intuito dos vereadores, com a presidência do vereador Valdeci, poder estar junto com o secretário e fazer algumas perguntas e questionamentos. Dessa forma, já dando início, eu gostaria já de abrir para os vereadores que estão presentes, caso tenham perguntas, e aí eu vou seguir uma ordem de inscrição aqui. Só para registrar a presença do vereador Marcinho da Serra também nessa reunião de comissão. Boava, alguma pergunta? Bom, já chegamos para a reunião ser profícua e não tão demorada, já está aberto para perguntas. É por ordem de inscrição. Tudo bom, Marcinho? Já é. Você quer começar? Tem alguma pergunta, Val? Só pode começar? Sim? Secretário, quero agradecer a sua presença aqui, através do nosso convite para estar presente nessa reunião, para a gente discutir sobre esse projeto de lei sobre a permuta do posto de gasolina, a qual é pertencente à Prefeitura, com a área que é pertencente ao Jamil, que fica um quarteirão à frente, em frente ao Centro Educacional. Eu gostaria que o secretário expusesse qual as necessidades que a secretaria enfrenta a de fazer essa permuta com esse comerciante. E qual o benefício que ela traria ao município e quais os motivos. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, viu, Valdeci, de estar aqui expondo. Aliás, eu sinto falta de estar comentando e expondo os trabalhos da secretaria, da forma que nós fizemos quando tivemos a lei de incentivo. Eu acho que eu sinto falta dessa aproximação com a Câmara, porque é assim que a gente ajusta e melhora o progresso, né? O desenvolvimento, principalmente na minha pasta. Eu queria, primeiro, se me permitem, contar por que nós chegamos até aqui, né, nesse imóvel. Quando eu assumi a secretaria em 2017, quando eu cheguei, já assumimos em janeiro, né? E eu já percebi que o lugar era extremamente insalubre. Todos reclamavam, todos que lá estavam reclamavam daquele ambiente, porque aquilo, na verdade, é um galpão, né?
Um galpão que foi adaptado. Aí eu até exponho a minha culpa, porque quem locou aquele lugar fui eu em 2006. Mas era uma outra realidade naquela época, né, quando nós criamos a Casa do Empreendedor. Né, eram menos serviços e tal. E a estrutura que havíamos proposta era outra. Bom, aí eu perguntei ao prefeito se eu poderia procurar um local mais adequado para a secretaria. E comecei a procurar na cidade vários salões e não encontrava nada. A única coisa que eu encontrei que realmente me encantou e seria perfeito era aquele espaço em cima do dia, que aquilo seria perfeito. Seria um lugar maravilhoso. Poderíamos ter tudo, inclusive a questão da Detran, quer dizer, podia fazer uma série de coisas lá, juntar, e até de repente um poupa-tempo, que na época era a intenção trazer para cá. Mas o aluguel era muito caro, e etc., e acabou não dando certo. E eu continuei procurando, né, imóveis. Aí passei na frente daquele imóvel, eu vi que metade estava desocupado, e a outra metade tinha uma agência de carro. Fui procurar de quem era o dono, disseram que era o Jamil. Fui conversar com o Jamil, perguntando para ele se havia interesse de locar para a prefeitura. Ele falou, olha, há interesse, eu preciso conversar com o rapaz da loja de carros. Né? Conversou com o rapaz se propôs a sair de lá e foi para um outro imóvel do Jamil também. Né? Ele colocou ele em outro imóvel. Eu falei, poxa, ótimo. Então, acertei com o jurídico, bom, vamos fazer um contrato de locação. E fizemos um contrato de locação na época. E acertamos valores de locação, estava dentro do que poderia ser, né? O prefeito achou que poderia ser e fizemos um contrato. Só que, pela minha inexperiência, eu falei, bom, agora alugamos o imóvel, agora preciso adaptar o imóvel, porque ele não foi feito para isso. E nós temos vários serviços. E precisaria fazer uma reforma interna, salas e etc. Aí é que houve o problema, que me esbarrou no problema. Bom, você não pode gastar dinheiro em imóvel que não seja próprio. Outra coisa, você não pode ficar tanto tempo parado com o imóvel, porque nós temos que justificar. Você vai pagar aluguel com o imóvel, quanto tempo vai demorar essa reforma, etc, etc. Aí eu fui correndo, porque isso tudo levou uns 20, 25 dias. Antes que pagassem o primeiro aluguel, eu fui correndo para fazer um distrato. E conseguimos a tempo fazer o distrato, antes que fosse o pagamento. Inclusive, eu até respondi para o vereador Sorriso, que ele questionou numa rede social aí sobre isso, eu falei para ele, expliquei para ele. Ele estava questionando que nós estávamos pagando aluguel, eu falei que não, nunca foi pagar aluguel, justamente por esse motivo. Muito bem, então voltamos à estaca zero. Né? Aí o prefeito mesmo me alertou, falou, olha, aquele imóvel do Jamil, o Jamil tem o posto de gasolina, quer dizer, nós precisamos resolver a questão do posto, então a gente realmente poderia fazer uma permuta. Né? Vamos levantar valores, etc, etc, e fazemos a permuta. Nesse momento, eu larguei para o jurídico e para a Secretaria de Obras os trâmites técnicos, né? Porque aí eu não me meti nesse assunto. Mas soube que eram compatíveis, as coisas eram meio compatíveis. O que destoava um pouco talvez fosse a Casa do Artesão, que sabiamente vocês fizeram com que saísse fora do projeto. Foi inclusive uma ideia sua, uma proposta sua, que saísse do projeto. Embora eu já tivesse até um plano B para aquilo, instituir patrimônio público. Tá? Se não desse certo, faríamos isso.
E foi daí para frente que surgiu o trâmite todo de permuta. Secretário, hoje, por qual valor estava sendo locado o prédio pela Secretaria de Desenvolvimento? Qual o valor do contrato que estava sendo feito junto ao posto de gasolina pela locação do prédio? E qual o valor que hoje a Prefeitura arrecada sobre o posto de gasolina? Então, o que eu sei, né? O posto parece que ele paga 300 e poucos reais de aluguel. O aluguel do imóvel seria 10 mil reais, valor de 10 mil reais. Hoje nós pagamos lá onde estamos 4.900 reais, cerca de 5 mil reais. Porém, o proprietário já havia solicitado o imóvel, já havia pedido o imóvel, inclusive. Tá? Foi isso. Então, secretário, hoje, eu acho que estamos aqui na presença de vários vereadores, hoje a dúvida qual a gente quer enxergar de perto, qual a necessidade da permuta, qual o benefício que vai trazer pela população. Eu como votei a favor da permuta quando o projeto subiu em 2018, a qual teve a recusa de alguns vereadores sobre a permuta, até devido a não ter feito essa audiência. Tá. Para entender melhor, eu vejo que por parte, para entender melhor a forma que estava sendo conduzida a permuta. Tá. Então, eu agradeço o secretário por estar aqui. Eu vou abrir agora para novos perguntas. Faz um conceito final. Obrigado. Só gostaria de informar a presença também do vereador Chinão. Dando prosseguimento, já com a inscrição aberta, eu gostaria de saber se o vereador Marcinho da Serra tem a palavra. Boa tarde, senhores senadores. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Aníbal, na verdade são perguntas bem tranquilas, acho que não tem nada demais, até porque nós conhecemos um pouco já do que acontece. E uma delas o vereador Valdeci já acabou de fazer, que era uma das primeiras perguntas. Qual o valor que nós estamos pagando atualmente, hoje? Já respondeu, 4.900. Nós temos o contrato aqui na casa, mas enfim, só para que pudesse ficar registrado isso aqui, que está sendo gravado, então é bom que fique registrado. Vamos lá. A outra pergunta seria o seguinte: se a permuta, se caso essa for aceito pela Câmara Municipal, for feito a lei passar, enfim, concretizar essa permuta, a secretaria lá com a qual você está à frente, ela iria imediatamente a esse prédio ou precisa mais algum tipo de mudança, enfim? Precisamos readequá-la, porque veja bem, hoje nós temos na nossa secretaria 11 serviços, fora o gabinete. Se quiser, eu posso até dizer aqui, anoto para não esquecer. Temos o PAT, né, Programa de Atendimento ao Trabalhador, o SD Tour Capacita, que são cursos que nós ministramos na secretaria. Temos a Junta Militar, o Via Rápido Empresa. Deixa ele volta. SD Tour Capacita, que são cursos de capacitação ministrados pela secretaria, fora os cursos dos parceiros, né, do Sistema S, Junta Militar, o Via Rápido Empresa, atendimento ao MEI, em parceria com a Contar, que é a Associação dos Contabilistas, aos MEI, abertura de MEI, abertura de... Isso, microempreendedor individual. Emissão de RG, o RGD. Ministério do Trabalho, emissão de carteira de trabalho. O Acessa Mairiporã,
que isso nós criamos em substituição ao Acessa São Paulo, que são computadores para que a população possa fazer currículos e pesquisas, né? O turismo, o posto do Banco do Povo, Sebrae aqui, Mairiporã, e o gabinete do secretário. Então são 12, né? 12 coisas. Bom, então... Não sei se eu respondi. Não, sim, é que teria que fazer algumas readequações. É isso. Isso. Tá. E aí, após essa readequação, né, após essa readequação do local, a prefeitura devolveria aquele prédio, sairia totalmente dali, daquele prédio atual? Sim. Totalmente A secretaria sai fora. sai dali e entrega o prédio, no caso, enfim, aí, se for o caso... Estou dizendo por conta de não termos mais aquele aluguel. Então, Sim. Se aí, no caso, sai, entrega e não tem mais aquele aluguel mensalmente. Veja bem, a secretaria sai fora. A secretaria. Depois, se a prefeitura quiser trazer uma outra coisa, tá. E seria um dos motivos também que veio a calhar, né, coincidir, é que nós temos em frente o centro educacional. Então, nós já temos a Univesp que nós administramos. Estaríamos em frente. Nós temos o auditório, que a gente pode usar para fazer também alguns eventos nossos, tá? Palestras e cursos. Enfim, a logística seria perfeita. Tá, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, talvez seria mais do departamento jurídico, mas, de repente, você tem essa informação. Com o fim desse processo aí que a prefeitura, o posto tinha com a prefeitura, que depositava esses R$340, enfim, com a extinção desse processo, que agora realmente passa a ser aquele terreno da prefeitura, né? Se você saberia me dizer o montante que a prefeitura tem depositado em juízo, se existe esse número, se tem conhecimento, ou só realmente o departamento jurídico? Não sei. Não, tudo bem. A gente conversa com o departamento jurídico para entender. Não sei, e eu tentei, inclusive, pleitear esse recurso para poder fazer a reforma lá. Não, ok. Bom, e a última aqui, só para também, se existe a possibilidade de nós, vereadores, aí marcarmos um dia, sei lá, um horário qualquer aí, para nós podermos conhecer o local que... Perfeitamente. Aliás, o ideal seria conhecer onde estamos, cada departamento, e depois irmos para o... Eu tenho já até um projetinho de lá, que já fiz naquela época. Tá. Então, Mais ou menos, nós vamos ter que readequar, porque agora entraram o RGD na época não tinha, agora entrou, quer dizer... Então existe a possibilidade, tem como a gente ter o acesso lá a esse imóvel, o proprietário consegue. Tá. Então fica essa minha sugestão para que nós possamos fazer essa visita em loco, para que os vereadores possam conhecer os dois ambientes. Ok? Excelente, ótimo. Ok, era isso. Obrigado. Dando prosseguimento, eu passo a palavra para o vereador Tonhé. Boa tarde a todos, aos nossos colegas vereadores, ao presidente da comissão Valdeci, membros Dori, Edson, presidente Ricardinho. Secretário, boa tarde, muito obrigado por ter vindo explanar para a gente sobre esse projeto, que é o que está criando um pouco de polêmica, mas isso é de grande relevância. Eu gostaria de saber da sua parte, o que o senhor acha, e eu também já votei da outra vez, inclusive fui relator do projeto, eu tenho minha opinião, eu gostaria de ouvir do senhor, da boca do senhor, o que o senhor acha da relevância em relação à população, tendo em vista que nós temos um atendimento hoje, em média, acredito eu, de 100 a 300 pessoas por semana, lá a diferença... 500 pessoas. 500 pessoas, eu chutei baixo. A diferença não só da forma do atendimento, como também do local de atendimento. Eu gostaria que o senhor explanasse a grande relevância dessa troca, por favor. Veja, lá nós atendemos a população de modo geral, desde a pessoa mais humilde, mais simples, até grandes empresários. E
tanto um como o outro, ele não é, o local não é satisfatório, não é um local adequado. Não é apropriado. Não é apropriado. Outro dia entrou, para terem uma ideia, entrou um cachorro lá dentro e espalhou carrapato pela secretaria inteira. Sabe, é um lugar inóspito. Quando chove, aquilo alaga. Simplesmente alaga. Então, não dá nem para comparar, né, um ambiente com outro. Tá? Ótimo. Eu fiz essa pergunta porque, tendo em vista aqui também, estou brigando por essa pauta do RGD, onde, na companhia do senhor prefeito, sem dúvida, conseguimos levar para lá. E, inclusive, foi mencionado da última vez, pensando na população. Essa foi minha pergunta realmente que eu gostaria que o senhor... Sim. E o senhor acha que esse prédio novo iria suprir totalmente essa questão que nós estamos falando, que é exatamente o atendimento, um melhor atendimento à população, né, um lugar mais arejado? Eu acredito que o lugar... Acredito não, ele é um pouco menor. Mas nós podemos fazer um ambiente muito melhor. Tá? A logística, o trânsito interno, muito separar algumas divisões. Tá? Por exemplo, eu não tenho um local adequado para receber um empresário lá. Os senhores sabem como é que é lá, como é que eu recebo. Né? Então, nesse outro prédio, teria como fazer uma sala, pelo menos, para o secretário, para receber os empresários, etc. A imagem que fica de Mairiporã, à primeira vista, quando eu recebo um empresário, fica até comprometida, sinceramente, porque não é o que eu vendo, né? O que eu mostro não é o que eu vendo da cidade. Então, eu acho que nem comparação. E com essa pergunta, sanaria 80% desses problemas. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, secretário. Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Dando prosseguimento, passo a palavra para o vereador e presidente da casa, vereador Ricardo Barbosa. Boa tarde, secretário Aníbali. Boa tarde, vereador Valdeci, presidente da Comissão de Desenvolvimento, vereador Doni Edson Antônio, vereador Estonhé, Juninho, representando o Gusto, vereador Pastor Cícero, vereador Boava, vereador Marco Antônio, vereador Chinão e vereador Marcinho. Secretário, eu estava ouvindo atento aqui. O senhor nos disse que esse imóvel ele foi locado em 2006 pela administração. Foi isso? Onde nós estamos hoje, sim. 2006, final de 2006... 2007. Enfim, a gente vê que teve um lapso, né, dentro do governo, ainda permaneceu mais 6 anos ainda, até o final da gestão do então prefeito. Reputo eu, talvez esteja equivocado, mas eu acho que é um tempo considerável para a gente analisar as condições do prédio. Enfim, vamos lá. Bom, secretário, o projeto, como da vez passado, que foi votado no dia 30 de outubro de 2018, ele foi rejeitado por essa casa por algumas questões, alguns vícios dentro do projeto que acabaram culminando na rejeição do projeto. Entre elas, a gente vê, secretário, que agora o projeto retornou semana passada e, no entanto, ele ainda falta algumas considerações sobre o projeto. Uma delas eu vou dizer de plano aqui. A avaliação do bem particular, no caso onde era a Honda, ele está avaliado em 2.329.116. A menor que a do bem público, que é de 2.443.245. No próprio corpo do novo projeto que veio, sob o prisma de número 193 de 2019, ele não contempla dentro do corpo como é que será feita essa restituição do bem, da diferença à municipalidade. Não vou nem dizer da questão das avaliações, as avaliações elas vieram, ainda tem um lapso. No caso dessas avaliações que foram feitas ano passado, que acredito eu que são as que vão fazer parte, elas vieram extemporaneamente depois
de protocolado o projeto. Quem pagou essas avaliações? Foi a municipalidade ou foi o particular? Sinceramente, vereador, eu não sei. Porque quando eu entreguei essa questão para o jurídico e para obras, eu não acompanhei mais. Eu sei que tiveram avaliações, refizeram várias vezes, principalmente quando tiraram a casa, mas eu não acompanhei, sinceramente. Eu queria só voltar, quando o senhor disse sobre a locação do imóvel onde nós estamos hoje, quando nós fizemos a locação em 2006 para 2007, o projeto incluía a ACE dentro. A associação comercial ia estar dentro ia ser uma parceria entre a prefeitura e a associação comercial. E o ambiente ia ser outro. A estrutura ia ser outra, ar-condicionado ia ser outra estrutura. Mas não sei por que os secretários que me sucederam mudaram esse projeto. Então tá aí porque que acabou não seguindo a linha que eu, na época, havia planejado. Tá? Foi isso. Obrigado, secretário. Só para concluir, secretário, em algum momento houve a possibilidade, junto aos proprietários particulares, dono da área da Ronda, a possibilidade de compra desse imóvel pela prefeitura sem estar fazendo a permuta do imóvel em questão? Sabe me dizer? Não. Obrigado, não, secretário. Isso nunca teve, não. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Eu perguntei, vereador Dori, para o secretário se, antes de ser fomentada a possível permuta entre os imóveis, no caso o posto e o prédio da Ronda, se houve um contato da prefeitura no sentido de compra desse imóvel onde era a Ronda Motos, o imóvel em questão da Avenida Leonor de Oliveira. Passo a palavra para o vereador Boava. Boa tarde, vereador Valdeci, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador Dori, vereador Ricardo, o secretário Aníbali, desculpa, os vereadores, ao jurídico aqui também presente, aos demais vereadores. Secretário, no nosso caso, dos vereadores que votaram contrário ao projeto no primeiro momento, eu acho de extrema importância a reunião que estamos fazendo hoje. Servirá, claro, de argumento para que a gente mude de ideia ou não, né? Principalmente no meu caso, que votei contrário ao projeto. Gostaria de saber se findou o processo que vinha o dono do posto fazendo os depósitos como fiel depositário. O senhor tem essa informação ou não? Não, eu sei que findou o processo. Tá. Findou agora o processo. Os depósitos, deve ter findado também os depósitos. A pergunta é, aí se o senhor tiver a informação, bem, mas aí eu até dei um alô para o jurídico da Câmara. Caso o prefeito peça, né, a reintegração de posse do posto. Sim. Tem uma estimativa isso, doutor, para que porque isso daí o dono do posto que lá está, ele argumentará, imagino eu, tem o prazo legal. Eu acredito que a pessoa procurará dentro do município uma outra localidade para levar o posto, apesar que não é problema nosso, nem da prefeitura. A gente tem mais ou menos a informação? Pois não. É assim, onde eu quero chegar com isso, né? Porque de repente é uma coisa que se alonga, né? Vejo, que assim, naquele primeiro momento, enfim, não estou dizendo que eu votarei favorável ou contrário. Eu estou fazendo aqui uma análise, gostaria que todos participassem da essência da ideia, que, determinado ponto, a prefeitura pede a reintegração de posse do terreno, a qual
ainda terá que fazer a descontaminação do solo, isso leva um certo tempo, né? Isso alongaria ainda mais a posse, a qual a prefeitura gastaria o que não tem para fazer o prédio. Não sei se o senhor tem... Entendo. Né? E eu vejo que, mesmo a propositura e a diferença a qual o vereador Ricardo fez, e existe aqui nas avaliações do perito, ainda não digo que, a grosso modo, de primeiro ponto aqui, seria interessante. Eu acredito que sim, porque dependendo do prazo que a prefeitura teria para fazer a reintegração de posse, descontaminação e construção, para que pudéssemos lá dar um atendimento a todos esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo lá na secretaria. Eu não tenho nem ideia da estimativa de quantas pessoas o senhor atende lá por dia, que aí é o interesse do munícipe, né? E nós aqui temos que fazer o que entendo eu, uma avaliação do projeto, cujo projeto é do executivo, e que amanhã, caso venha a responder, isso é o executivo que responderá, é isso? E que a nós cabe somente a apreciação ou não do projeto, né? Então, é uma discussão que se alonga. Desse ponto de vista, eu vinha, né? É um dos argumentos, não sei se isso seria interessante, teria que... Eu acho que é pertinente, sim, a gente debruçar lá no prédio, ir lá conhecer da forma que o Valdeci bem colocou pessoalmente, em loco, para conhecer o prédio. Eu não conheço o prédio. Dizem que é um prédio bom, não sei. É uma questão agora de análise, né? De a gente sentar e fazer uma ideia mais apropriada da propositura e tal. Te acredita, eu como presidente da Comissão de Assunto de Legislação e Justiça, pedirei à Comissão de Orçamento que faça também o seu posicionamento, né? Enfim, aí até chegar aí na condição de colocar, acredito que a gente tenha pressa. O senhor tem pressa lá, é isso? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. As adequações, enfim. Eu acho que isso serve para todos nós vereadores repensarmos e pensarmos no assunto, ou rever as questões, né? Tanto econômica quanto de interesse do munícipe. Pelo menos é isso que talvez eu iria argumentar aí e tal. Mas obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui, secretário. Sim. Bom, do processo nós falamos, a gente não tem a informação, o senhor falou que findou, acabou. Findou. Provavelmente esse dinheiro que está nesse fundo fiel depositário, eu acho que agora a prefeitura entrará e aí reveria... Desculpa. A gente não tem ideia do valor que tem lá depositado. Não tem. Seria interessante, tá vendo, Dori? Essas argumentações, eu acho que parte da minha Comissão de Assuntos de Legislação e Justiça ao jurídico da Prefeitura, para que tenhamos todas essas informações, para que fizéssemos uma análise mais aprofundada da permuta, enfim, pois não. Eu até sugiro, uma sugestão de encaminhamento, ao final a gente faz os encaminhamentos, que se faça uma nova reunião da comissão pertinente com o Marcelo, né, o Marcelo Renangola, é o procurador jurídico do município, porque essa parte caberá a ele responder. E é justo, né, para que a gente entenda realmente o processo de forma geral. Sabemos que o valor que até então o proprietário do posto vinha fazendo é completamente irrisório, que é aproximadamente R$350, né? Sabemos também que o valor que se paga onde o senhor está, senhor secretário, é aproximadamente R$5.000, né? Sim. Que o contrato vem de 2006. 2006, é isso. Bom, nós estamos renovando a cada
3 meses, 4, 6 meses, estamos renovando assim. Bom, eu vejo que é de extrema necessidade. Agora encaminharemos lá as perguntas ao procurador da prefeitura para que tenhamos mais informação. Eu acho que, por momento, da minha parte, é só isso. Obrigado. Segue. Só gostaria também de registrar a presença do vereador Nil. Nil, alguma pergunta? Tranquilo? Vereadores, nós já estamos indo para o final dessa reunião. Caso alguém tenha algum questionamento, é o momento. Vereador Tonhé, novamente, você tem a palavra. Com licença, Dori. Só para o nosso jurídico, eu estudei isso para fazer o relatório do ano passado que subiu esse projeto. Você tem em mente o prazo de descontaminação do solo? Eu, salvo engano, eu li juridicamente de 6 a 8 anos, só queria confirmar isso. Não, desculpe, é mais de 10 anos. Mais de 10 a anos? 20. De 10 a 20 anos. 10 a 20? Eu tinha lido há 8 anos, eu só queria confirmar com o jurídico, mas agradeço, Dori, obrigado. Só para a gente deixar registrado. Com a palavra, vereador Pastor Cícero. Secretário, boa tarde, vereadores. Secretário, o senhor comentou a respeito da mudança aqui da secretaria, se assim vier a acontecer a permuta, para o prédio novo. Qual é a estimação de gasto para que monte a secretaria no prédio novo? Foi feito mais ou menos uma estimativa por volta de R$150 mil. Quando foi feito a estimativa? Eu fiz essa estimativa quando nós estávamos locando o imóvel. Então, para que nós possamos ter mais clareza, nós não precisamos da estimativa, mas sim o total que será gasto hoje para fazer a montagem da nova secretaria. Eu não consegui te dar agora, vereador, porque tem novos serviços que se agregaram à secretaria, como o RGD. Então, isso nós temos que readequar novamente o projeto. Tá? Esse valor eram com mobiliário, as divisões, etc. Né? E tem condições de fornecer para nós? Enviar as informações para nós? Se o senhor me casa, der um prazo para refazer o projeto, eu lhe faço isso. Certo. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, se possível. Porque eu dependo de obras, da arquiteta, para poder fazer o projeto para mim novamente, e a planilha novamente. Certo. No caso de a permuta ser conquistada, vamos dizer. Sim. Qual seria o prazo legítimo dessa transferência da secretaria, vamos dizer, antiga, que é a de agora, para a nova? Para funcionar a nova? Eu estimo de 4 a 6 meses. Tá, só isso. Obrigado. Volto a palavra para o vereador Boava fazer mais uma pergunta. Boa tarde, secretário. Novamente, né? O senhor que iniciou a tratativa, a conversa lá com o dono do posto, a pergunta é: o dono do posto, ele vende ou ele só faz o negócio se for através da permuta? É uma pergunta que eu acho que todos fazem aqui e fazemos, né? Aquele imóvel, o senhor disse? Porque assim, tem gente que, porque ele é o proprietário, ele faz o que achar melhor, né? Tem gente ou faz somente a permuta ou vende. Ele só faz a permuta ou abre a condição de compra? Eu vou lhe dar a minha opinião, pelo que eu conheço eles já há muitos anos, né? Eles não vendem nada. Eu nunca soube de que eles tivessem vendido algum imóvel. Ok, Só obrigado. para fazer uma interposição, se é que eu posso, assim,
A pergunta do vereador Boal é se eles vendem ou se eles só permutam. Mas isso seria vende para a população, para qualquer pessoa? Porque para a prefeitura, nós temos que fazer uma outra pergunta. Se a prefeitura tem dinheiro para comprar aquilo. Então, tem que saber se nós estamos falando dele vender para o particular ou se para a prefeitura. Porque se for para a prefeitura, tem que saber se a prefeitura tem dinheiro para comprar aquilo ou só através realmente da permuta. E um último questionamento, só para ajudar o Martim nessa questão. Qual o interesse de uma prefeitura comprar um posto de gasolina? Né? Não. É o imóvel Desculpa. Estou falando do prédio. Desculpa. A pergunta é para o dono do prédio que ele iniciou a tratativa. Me perdoa, Boa. A pergunta é, o dono do prédio, ele desfaz do prédio somente na condição de permuta ou ele vende? Vende. Se quiser vender, não estou falando se ele vende para a prefeitura. Né? Nós nem fizemos essa oferta para ele, porque não tem dinheiro para isso. Mas, pelo que eu conheço eles, eu acho que aqui eu nunca vi eles venderem nada. Quer dizer. Obrigado, secretário. Com a palavra, assessor Juninho, representando o vereador Gusto. Boa tarde, pessoal. Na verdade, é uma dúvida que surgiu agora que eu acho que é muito pertinente. Bom, findou-se o processo com o pessoal do posto e tem todo um questionamento, Aníbal, com questão do valor, quem avaliou, quem não avaliou e tal, e tal, e tal. Nós temos outros imóveis para ter referência na própria tabelião, questão de valores. Só que surgiu um problema agora, que eu acho que é de extrema importância. Nós temos a opção de permutar ou não permutar. Vamos supor que não vai permutar, vai ter a reintegração. A prefeitura vai ter que ficar de 10 até quando tiver contaminado para fazer algo naquela área, senão nós vamos ficar com a área morta um tempo absurdo. Seria isso? Não. A prefeitura pode licitar aquele posto para um posto de gasolina. Só que isso não a minha opinião como empresário, se me permitem, é assim, nós estamos trocando alguma coisa que vale muito pouco ou quase nada para nós, por uma coisa que vale razoavelmente bastante, que é um prédio. Né? Porque a prefeitura não explora gasolina. A prefeitura não é o negócio dela. E aquilo lá só serve para posto de gasolina, a não ser que nós vamos guardar aquilo lá 10, 20 anos e esperar fazer alguma coisa com aquilo. Né? O prédio é um prédio velho, que também tem que ser, aquilo lá, não sei nem se dá para... tem que ser reformado, ou seja, eu acho que aquilo não tem muita valia para nós. Né? Entendi. A não ser que a prefeitura queira ter renda, então ela licita aquilo lá para um posto de gasolina. Tira ele e põe outro. Ou ele mesmo, né? Não sei. Entendi. Que não sei se é. Obrigado. Novamente com a palavra, o vereador Pastor Cícero. Secretário, eu não deixei de ouvir quando o senhor comentou que o posto ali não tem valor. Se é que eu entendi o senhor falando. Para nós, para a prefeitura. Sim. Mas que se não para nós, não tem valor para nós. Sim. O prédio é nosso. Sim. Não tem valor para nós. Foi feito um contrato e eu creio que não sei, pode ser que eu esteja errado, nós estamos aqui para esclarecer. Quando nós alugamos alguma coisa, seja uma casa, um prédio, nós temos que devolver ao proprietário da maneira que nós pegamos, não é isso? Se é o que eu entendo. O contrato geralmente reza isso. Certo? Então não teria por obrigação, pelo dever, esse posto ele se caso não acha a permuta, se ele tiver que devolver o prédio para a prefeitura, não tem que devolver do jeito que pegou livre? Bom, descontaminado é difícil. Agora, se não me falha a memória, aquilo não era uma locação. Aquilo foi uma concessão de anos atrás. Não foi uma locação. A prefeitura não tinha um imóvel e alugou, pelo que eu saiba, para um posto de gasolina, né? Que era cooperativa, etc. E acabou ficando o posto de gasolina lá. Então, mas mesmo sendo concessão. Eu acho que nem tem, não sei se tem contrato de locação. Eu acredito que nem. Então, mas mesmo que seja concessão,
não seria o justo, em vez de a prefeitura ter que fazer licitação para que venha descontaminar aquele prédio, ou a área, o solo, não seria o direito deles pegar e entregar para a prefeitura descontaminada? Parece que não tem como descontaminar. Isso é com o passar dos anos. Por isso que se leva de 10 a 20 anos para descontaminar. Certo. Mais uma perguntinha. Você não consegue remover aquela... Certo. Só uma perguntinha. Aquele solo. O senhor comentou, nas nossas conversas aqui, nossos diálogos, que o novo prédio que nós estamos com essa permuta, ele é menor. É um pouco menor, sim. Do que de onde estamos hoje. Sim. E nós estamos aqui, são há 13 anos, com o prédio aqui embaixo alugado, locado. Não é? Mas muito mal instalados. Sim. Pastor. Agora, entenda uma coisa. Nós estamos aqui discutindo um assunto. O senhor comentou conosco aqui que vai gastar abaixo dos 150 mil reais, não é isso? Isso, para mais que ou menos. Possa locar as secretarias certinho naquele novo prédio. Quanto nós já gastamos no prédio onde o senhor se encontra? Eu evito gastar qualquer real naquele prédio. Tem coisas para fazer lá e eu evito. A única coisa que nós fizemos, que fomos obrigados a fazer, foi o banheiro de acessibilidade, porque senão nós não teríamos o convênio com o SEBRAE renovado, e isso é importante para nós. Então foi a única coisa que nós fizemos assim, o mais econômico possível, mais simples possível. Eu evito gastar qualquer coisa lá, justamente por conta disso. Qual seria o prejuízo da secretaria, ou que seja do município, se vier a dar errado essa permuta e ter que ficar em outro lugar? Qual seria o prejuízo, não só para os munícipes e para o governo municipal? O prejuízo é continuar lá onde estamos. Só isso? Só isso. Tá, obrigado. Vou passar a palavra para o vereador Chinão. Fica à vontade, vereador. Presidente da comissão, boa tarde. Vereadores, secretário, a todos presentes, boa tarde. Secretário, existe uma dúvida que até agora eu não consegui esclarecer para mim, tá? Porque eu estou bem convicto desse projeto. E agora, com essa reunião, até parabenizo a comissão pela reunião, porque isso vem esclarecer muito mais do que a gente já tinha. Existe ali, no teu conhecimento político, ou teu conhecimento empresarial, existe ali, a gente sabe que é uma possível concessão, é um contrato antes das leis atuais ambientais, as leis não determinavam que naquela época deveria impermeabilizar o solo de um posto de gasolina. Eu cansei de abastecer ali quando era moleque, tinha as mobiletes da vida, era paralelepípedo, se é assim que a gente pode chamar, e isso permitia que qualquer tipo de resíduo que fosse, que caísse ao solo, penetrasse, e era assim porque a lei permitia na época, lógico. A lei mudou e a lei tem o princípio, que está o doutor aqui, os doutores que não permitem a gente errar, a lei tem um princípio da anterioridade. Então, a lei não retroage, a não ser que seja a favor do réu ou da pessoa. Então, quanto a isso, já é um assunto superado, na minha opinião. Em relação a um ponto comercial, o secretário sabe me dizer, pelo teu conhecimento técnico, às vezes empresarial, se ali existe um valor comercial do ponto e se possivelmente nós não teríamos um ônus com esse ponto se a prefeitura desfizesse esse contrato, reintegrasse a posse daquele imóvel, porque nós estamos discutindo aqui, às vezes as pessoas confundem, secretário, e fazem até a população confundir
Nós estamos falando de um prédio, obviamente, um prédio comercial, mas não de um ponto comercial. E o ponto comercial, na minha visão, ele é construído por quem aluga um prédio, não por quem é o detentor, de quem é o dono do prédio. O senhor sabe me dizer se existe um passivo financeiro, se caso a prefeitura reintegrar aquele prédio? Uma excelente pergunta, sabe por quê? Porque agora que me surgiu justamente essa questão. Eu vou dar um exemplo meu. A Cancelato, onde eu tenho a minha empresa. Se eu perder o meu CNPJ, eu não ponho outra indústria lá. É possível que, se ele perder o CNPJ do posto, ele não consiga outro posto lá. Então, nem para posto de gasolina vai servir aquela área. Justamente. É possível. Essa é uma outra vertente. É uma outra vertente que, para posto de gasolina, mudou o CNPJ. É outra empresa, é uma empresa nova, licença nova, etc. Empresa nova, licença nova. A lei já não permite mais posto de gasolina ali. É possível. Né? Tendo em vista que aquele terreno não é nosso, nós ganhamos ele. Né? Hoje passa a ser da cidade por conta das cláusulas contratuais, aliás, estatutárias, né? da antiga organização lá dos oleiros. Então, esse prédio chegou para nós. E eu não sei se o vereador Dori teve conhecimento, eu acho que ele foi um dos que mais pesquisou em cima disso. Vossa Excelência teve conhecimento desse estatuto, vereador? Do estatuto propriamente dito, não. Eu falei com o procurador, né, com o Gola, mas o estatuto não sei exatamente. Não apareceu, né? É uma coisa muito antiga. Ele que, inclusive, informou que foi por conta disso, né? Findou a associação, se passou para a municipalidade, mas ler o estatuto, não. Tá, entendi. Então, além dessa vertente que foi levantada pelo senhor, essa outra vertente, que é o valor do ponto comercial. O senhor saberia me dizer se a prefeitura teria algum ônus? Porque se lógico, o prédio é meu, tem esse negócio de luva, tem esses negócios de como é que faz? Fundo de comércio? Fundo de comércio. Fundo de comércio, enfim. Se isso traria algum ônus para nós ao reintegrar. A prefeitura, tira o posto, beleza, nós vamos entrar lá. O valor do ponto comercial, isso poderia onerar os cofres públicos? Ou seja, o proprietário acionar a prefeitura pedindo... Olha, não sei dizer, vereador, não sei dizer. São questões que estão surgindo agora, né, que acho que ninguém havia pensado, inclusive. A gente se preocupa porque Verdade. A gente, às vezes, visa um detalhe. Eu já falei em algumas das minhas falas, que a gente, às vezes, se apega a alguns detalhes e esquece de outros. Nós estamos tratando de um negócio muito amplo, um negócio grande, né, na cidade. Falamos de milhões. Sim. E se a gente se atentar a um detalhe e esquecer de outros, às vezes, o detalhe que a gente se atenta, a gente acaba tendo um revés financeiro muito maior do que a gente está se preocupando. Por isso que a gente tem que se atentar. Os prós e os contras. Né? Verdade. Agora, de uma forma simples, essa pergunta acho que só vem a favorecer a gente, ao município. Porque nós vamos arrumar um prédio bom, bonito, que vai estar a secretaria, vai atendendo bem o munícipe, e certamente ele vai reformar aquele posto e vai fazer um posto bonito lá. Com certeza ele vai fazer um posto bonito. Ele vai fazer alguma coisa bonita e apresentável. Quer dizer, nós vamos melhorar a cidade. Não tem dúvida. Sim, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Agora, só para constar aqui, em relação a prédio, essa é a minha concepção. Se colocarmos 2 prédios, visto que a casa do artesão nós já conseguimos, Sim. como eu, vereador Dori, conseguimos ir lá, lotar e retirar, enfim, retirar. Ela já não faz parte mais daquele prédio. Então, mesmo que a prefeitura tomar posse daquele prédio, a casa do artesão deve ser respeitada, resguardada ela como casa do artesão. Né? Mesmo projeto. que a prefeitura, né, se apossar do prédio. Então, para finalizar, a minha convicção, o presidente da comissão e os demais, se colocarmos os 2 prédios, saca os 2 prédios do terreno, certo? E coloca, na prática, a possibilidade de utilização da tua secretaria. Qual seria a possibilidade da tua secretaria ocupar aquele prédio do posto?
qual seria a viabilidade? Desculpa, China, eu não entendi a última pergunta que você Aquele fez. prédio é pequeno para nós, mas o ponto seria bom. Não, essa é a pergunta. O prédio, nós estamos sacando prédio e prédio. Tá. Tá? Se Beleza? eu colocasse um prédio ideal lá, Isso aí. seria o melhor. Seria o ideal para nós. Não, você não entendeu. Os 2 prédios livres dos terrenos. Os prédios que existem hoje, ali, Sim. naquelas... somente com pequenas adequações. Não vamos falar em grandes reformas. Tá. Aquele prédio hoje seria viável para a tua secretaria? Onde está o posto? Onde está o posto? Não. Fora da casa. Não, Essa é a minha ele é pergunta. pequeno. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. E outra, ele não tem acessibilidade, né? Amigos e vereadores, só para dizer que nós estamos findando, mas eu ainda vou passar a palavra para o Boava, acho que ele quer colaborar com essa questão, e eu vou fazer as minhas perguntas também ao final. As perguntas, elas vêm vindo com relação à discussão, enfim. Anteriormente ao posicionamento do vereador Chinão, secretário, houve a possibilidade de estudo de uma permuta locatária dos imóveis? Eu pedi isso para o jurídico, diz que não existe isso. Permuta de locação não existe, não é possível. Ok. Eu cheguei a pedir isso, esse estudo. Até nessa pergunta que você fez, te dá licença um pouquinho, tá? Nessa pergunta que você fez, eu fui perguntar justamente isso pro jurídico da prefeitura. Ele informou que não existe a possibilidade devido ter que fazer um investimento para adequar a secretaria no novo local. Porque a prefeitura não tem como investir um dinheiro lá num prédio que não é dela. Como que a prefeitura vai fazer esse investimento lá? Mas, Valdeci, quando eu loco um prédio e vou lá desenvolver o meu segmento, isso é natural de fazer uma adequação ou outra, mas isso não vem, né, não vem ao caso. Com a autorização do proprietário, né? Mas diz que a prefeitura não pode fazer isso. Bom, pessoal, já encaminhando para o final, o vereador Valdeci, ele é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turístico, e ele vai ter a palavra final. Só antes, eu já fui contemplado, secretário, por várias perguntas de várias pessoas. O vereador Valdeci vai fazer uma avaliação ao final, mas eu também já começo, ouvindo todos primeiro, a ter uma certa avaliação. Uma delas que eu entendo que há dúvidas, boas dúvidas entre nós, pares. Faz sentido, vereador Boava, e eu acho que seria um encaminhamento dessa reunião primeira, fazer um outro encontro com o procurador do município, na questão jurídica. Eu acho que tem respostas que ele poderá nos nortear. Né? Por exemplo, essa questão uma pergunta minha seria, qual é o valor que foi respondido, que é o valor mensal depositado, né, de R$ 340. E eu perguntaria há quanto tempo exatamente está sendo depositado isso? É 40 anos? Do meu ponto de vista, deve ser uns 40 anos, inclusive. Qual é o valor que está à disposição na conta judiciária? Se lá está 200 mil, esse dinheiro vai para quem? Volta para nós? Como que funciona isso? Porque já poderia até contemplar a própria reforma, dando um exemplo prático. Vai que tem 200 mil lá, precisa de 150 mil, já Sim. não precisa sair do... É bem fazer Sim. continhas mesmo, né? Uma coisa que eu perguntaria, eu acho que não é para o Aníbal, eu acho que vai ter que ser para o Marcelo Gola. Qual que é a validade desse estudo? Esse laudo técnico imobiliário. São esses 2 estudos que estão comigo, datados de... março de 2018. Acho que estamos no diálogo, Boava. Mas, veja, vereador, se houve valorização ou desvalorização, foi dos 2. é exatamente o que eu ia falar. Não, é só no ambiente. Como Eu a gente tem acho que que aprovar ou isso- desaprovar aqui, eu acho que a gente só precisa ter certeza das coisas. Você pergunta
pela validade da documentação, Sim, da apreciação, mas eu sim. acredito que é uma apreciação judicial, eu acho que não teria problema nenhum. Não sei. São questões Eu não de, sei, mas pertinente. São questões de perguntar para o Marcelo Golla só para ter certeza e também avaliar com o nosso jurídico, ver se tudo procede, porque nós aqui não podemos achar, né? A gente tem que ter certeza. O vereador Marcinho queria colaborar. Até rever quem fez a pergunta, quem pagou ou não a avaliação, também caberia saber. Exatamente. Até para falar sobre isso, a questão da avaliação, como foi perito judicial, então, mas foi pago. Foi pago. Já é um custo. Se tiver que fazer isso novamente, é mais um custo. Exatamente. E tem um detalhe. É cerca de 1%. 1% do que é, né, que isso tabela cresce. Então, assim, se a prefeitura tiver que fazer novamente, é mais de 1%. Enfim, não sei se foi a prefeitura quem fez, mas a gente tem que deixar isso também dentro desse contexto. Sim. E, Aníbal, acho que é tranquilo eu poder afirmar aqui, em nome, acho que dos 13 vereadores, mesmo aqueles que não podem estar presentes ou não mandou o representante, que a ideia de sair do aluguel e ir para uma casa própria, essa parte com certeza é consenso na casa. Acho que esse não é o problema do debate ou coisas assim. Isso aí pelo menos a minha opinião, é totalmente favorável a isso. O que eu verifico, e preciso realmente entender mais, e precisa se aprofundar mais, eu sempre falo aqui das oportunidades, né? Como a gente não sabe exatamente quando, oficialmente, quando começou a se pagar esse depósito em juízo, eu chuto 40 anos. Remetendo o dinheiro de hoje, que está R$340 há 40 anos, daria em torno de R$200 mil, salvo engano. Remetendo um possível aluguel que fosse feito de forma justa, que não foi feito, e não é culpa do senhor, é culpa do que foi feito. Que eu imagino que aquele terreno valha pelo menos R$5 mil alugado. Para alugar, eu estou falando de 2.400.000. Então, como oportunidade para a prefeitura, e esse acho que é meu maior ponto de discordância sobre isso. Né? Era para termos 2,5 milhões, mas, por circunstâncias, juízo, processos, depositou-se ínfimos R$350, num ponto que não há o que discutir. Então, aonde seria a oportunidade? Desde a reforma do nosso prédio, que é 150 mil, poderia, empresário, o vereador Ricardo aqui mencionou, há uma cobertura lá na PAI que precisa ser feita, custa 100 mil. A gente precisa de algumas contrapartidas do empresário que está nessa circunstância, porque, no meu ponto de vista, é justo, e eu parto da justiça. O que é justo? E nós aqui, tanto o executivo como o legislativo, a gente tem que defender o direito do povo, o direito da justiça. Então, é esse ponto, para mim, que é um imbróglio. Eu ainda tenho questões a falar sobre quanto vale aquele terreno. Se a gente for um pouquinho, eu não sou do ramo imobiliário também, mas, por exemplo, tem um terreno que também, outra hora, foi um posto de gasolina, do lado da Líder ali, hoje abandonado. Obviamente que é extraoficialmente, mas chegou ali o valor daquele terreno, que também não tem nenhuma estrutura de imóvel, vale a mais de R$6 milhões. Então, aquele era um posto de gasolina. Exatamente. E ficou 12 anos descontaminando. Sim. E a questão do descontaminar, nós aqui, vereadores, temos que ter essa responsabilidade técnica. 10, 20 anos, a gente, provavelmente, para entender essa matéria, de fato, vai precisar de um técnico. Uma pessoa que realmente possa nos falar tecnicamente quanto é 10 anos, é 5, é 20, é 30 anos. E fazer contas. Exatamente. Porque eu, assim, na minha questão, realmente, a maior discussão para mim seria uma possível contrapartida do empresário. Sabe? Falando desses módicos R$340, R$350 depositado há anos, eu imagino que seja 40 anos. Né? Tem uma história, como o vereador Chinão bem já lembrou, era da Associação de Oleiros, que fez a concessão para um antigo proprietário, entrou na justiça, pediu para depositar em juízo, a associação fale, vira um problema do município,
o terreno virou nosso, né? Então, por toda essa caminhada, eu gostaria de ir até o final na avaliação de uma possível contrapartida. Eu entendo, eu, vereador Dori, entendo que é justo para a cidade uma contrapartida. 2 milhões é muito. Eu acho que a gente tem que aprofundar nessa discussão. Justa, no meu ponto de vista, mas baseado em outras premissas verdadeiras. Precisamos, vereador Boaba, chamar realmente o jurídico da casa, discutir alguns termos aqui. Com certeza ver papéis mesmo, né? Acho que provavelmente o vereador Chinão entrou numa caixa que tinha lá embaixo, que era uma papelada muito grande, que não é brincadeira, era muito papel realmente. E eu também um pouco. Quem sabe a casa tem que entrar um pouco também nessa caixa para entender essa história de fato e chamar o Gola no momento oportuno. Eu não sei se ele está viajando, se ele está de férias, se ele está presente, mas caso ele tenha a disponibilidade de chamá-lo para, como o Aníbal está aqui, esclarecido naquilo que é competência dele, o outro lado da moeda ser esclarecido pelo Gola, e eu, mais uma vez, já falei em sessão para vocês, eu afianço a vontade de uma contrapartida. Seria o meu ponto de dificuldade ainda na votação, sim, desse projeto. Eu não tenho problema de rever meus conceitos, por mais que eu tenha votado no ano passado, não tenho nenhum problema, mas essa parte da contrapartida ainda me pega bastante. E eu gostaria, pensando no bem de todos da cidade, respeitando que é um local mais adequado, é um prédio novo, moderno, né? Se o secretário está dizendo que é bom, a gente acredita realmente nisso. Eu consegui ver aquele prédio por fora, eu não entrei, e o encaminhamento do vereador Marcelo é interessante da gente poder visitar. Eu até perguntaria a questão da acessibilidade para o segundo andar lá do prédio, se temos. Não, só a minha sala que é em cima. Porque eu acho importante essa questão do acesso a todos, né? E no estudo propriamente dito, alguns pontinhos do estudo, eu não sou perito imobiliário, nada disso, mas eu sempre falo para vocês, fator acessibilidade e fator esquina. Nesses dois estudos, no meu ponto de vista e do Rogério, que a gente começou a estudar isso desde o ano passado, a gente entende que valoriza muito o público e desvaloriza um pouco o nosso, considerando esses dois fatores. Um tem 3 esquinas, que é o público, e o nosso está sem esquina. Sem o fator. Desculpa, o fator privado valoriza muito e o público menos, mas, em si, um perito consegue me explicar tecnicamente e consegue elucidar essa dúvida. Não. Mas, enfim, é nessa questão que eu paro, na questão, secretário, de uma possível contrapartida, desde que seja adequação, dando um exemplo, o senhor nos falou de R$150 mil. R$150 mil, é interessante. Será que não é justo? Partindo dos dois números, não esqueçam. O depósito judicial de R$340 num terreno e não num prédio, como o vereador Chinão falou, que, no meu ponto de vista, vale, nos dias de hoje, R$5 mil. Vereador Chinão, já passa a palavra e já passo para o Valdeci finalizar também. Não, obrigado pela parte, vereador. Eu acho que é importante para a gente essa discussão, esse diálogo, porque a gente vai descobrir novas formas de fazer a coisa andar. Eu acho também importantíssimo. A contrapartida é importante, visto que nós somos 13 vereadores. Eu vi que surgiu aí uma possível indicação de contrapartida para a PAI, ótimo. Só que acho que cada um aqui tem uma coisa para indicar também. Né? Eu também queria indicar uma outra obra, e talvez uma outra entidade, embora a gente sempre lutou pela PAI, o vereador Ricardo sempre esteve presente, e eu sempre estive muito próximo ali. É pertinente, só que nós temos outras necessidades. Se cada um aqui indicar uma, acho que fica meio caro. Mas é interessante a gente lutar por uma contrapartida. Mas o vereador falou de uma forma legal, contrapartida versus dinheiro depositado. Acho que a gente vai ter a oportunidade de brigar pela contrapartida agora. Aí não sei quem que vai fazer esse trabalho de levar o proprietário e trazer essa positiva ou negativa. Eu acredito que vão mandar assim. Não haveria possibilidade, vereadores, se caso nós tivéssemos uma negativa dessa contrapartida com o proprietário, quanto vai custar, em média, mais ou menos, chuta, uma adequação lá? 150 mil. 150 mil. Quanto nós temos depositado, vereador? Mais ou menos? 200, acima de 200? Acima de 200. Acima de 200.
Eu vejo falar que o valor chega a 387 mil Ótimo. reais, mais Se ou menos. passar de 200. Aí eu queria propor, até com a concordância dos 13. Tivemos uma negativa lá, e a proposta é a gente ajudar a PAI, ou quem quer que seja, por que a gente não pega, com o dinheiro que está lá depositado, faz adequação, e ainda sobra dinheiro para a gente fazer uma contrapartida, dá um dinheiro que, queira ou não, está lá depositado. E se houver a impossibilidade, vereador, porque eu, sinceramente, nós dois estivemos lá, brigando para tirar uma condição, falou assim, se tirar a casa, a gente vota a favor. Beleza? Agora a gente chega lá de novo e fala, mas dá mais um pouquinho. É chato. Sabe? Fica uma questão meia chata para nós, que já brigamos por uma coisa. Eu e o vereador Dori, principalmente, que expusemos aí diante de muitos órgãos. Tira a casa, então, que a gente vai votar. Aí chega aqui, eu falei, eu vou votar. Chega aqui e depois, ninguém vota. Aí ficamos numa situação meio de intransigência. E agora a gente chega lá e pedir mais uma vez. Não sou eu que vou pedir, acho que nem o vereador também. Alguém vai pedir em nosso nome. A Câmara pede que haja uma contrapartida. Há possibilidade? Beleza, acabou o assunto. Não há, beleza, já tiraram a casa, eu imagino que falariam isso. Já tiraram a casa, não vai ter uma contrapartida. Então eu sugiro, a gente, num consenso de 13 vereadores, obviamente, e o Poder Executivo, que faça a reforma com o dinheiro que está lá depositado. É um dinheiro morto até hoje, como o vereador mesmo disse, está morto mesmo, embora seja barato demais, mas está lá morto. E ainda sobra dinheiro para dar uma contrapartida para que a gente precisar, quem está no consenso, até a PAI. Sim. Sim, mas a gente só pode indicar, vereador, e a gente só pode indicar como parlamentar verba da prefeitura. A gente não pode indicar verba privada. Dinheiro do bolso dos outros é fácil brincar. Vereador, isso. Vamos fazer a pergunta, vamos fazer por isso. parte. Então, assim, nós estamos aqui para tratar de verbas públicas. A verba privada, quem trata é o dono dela. Obrigado, vereador. Mas sim, eu ainda só antes vou decidir passar para você para fazer a palavra final. Achou que foi uma primeira reunião interessante. Você vê que nasce questionamentos, dá para dialogar mais um pouco, dá para seguir em frente. E todos aqui, como sempre é falado, têm o seu voto, seu juízo de valor e não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, secretário, antes de finalizar, já agradecer a presença do senhor aqui. O vereador Valdeci, que é o presidente da comissão, ele vai fazer a consideração final e já encerrar, mas caso o senhor quisesse fazer uma consideração final, fique à vontade, a palavra está com o senhor. Primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui expondo isso, né? Porque isso é importante para a gente. Eu queria dizer o seguinte, que nós estamos passando, né? Nós vamos passar. E o imóvel vai ficar lá para a população. Quer dizer, então, eu acho que eu, como secretário, tenho a obrigação de dar um bom atendimento e um pouco de conforto para a população. Então, e começar a melhorar o nível de Mariporã, começar a melhorar o nível das coisas na nossa cidade, né? Chega de puxadinho, eu acho que já está na hora da gente começar a melhorar e sentir orgulho e melhorar a autoestima do mariporanense, né? Ele entrar no lugar e falar, a minha cidade, sou bem atendido, tenho um lugar confortável, é isso que eu vejo. Agora, essas coisas técnicas, realmente é o papel de vocês. Eu tenho coisas que é melhor eu nem opinar, porque não tenho esse feeling. Tá? Eu digo como secretário e como obrigação de fazer o melhor para a população, né? Tanto para as pessoas mais humildes, os trabalhadores que vão lá, desempregados e tal, já estão desempregados, já estão com problema, já estão... E ainda ficam sentados lá naquele calor, passando aquele... né? E tanto como para o empresário que vem aqui e entra na nossa cidade e tem uma boa impressão da cidade. Tá? É nesse aspecto só que eu gostaria de mudar daquele local. Se me perguntarem, lá é o local ideal para você? Eu vou falar, não é o local ideal. Eu faria uma outra secretaria.
eu construiria uma coisa muito diferente. Mas de tudo que tem na cidade, aquele foi o melhor que nós achamos. Tá? Foi o melhor. É isso aí. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, vereadores. Vereador, só para eu poder fazer a consideração. Bom, eu quero agradecer a vinda do secretário. Primeiro, agradecer o vereador Valdeci, o presidente da comissão, por ter convocado essa reunião para que nós pudéssemos esclarecer muitas dúvidas que ficaram para muitas pessoas. Na verdade, meus questionamentos, eu já sabia. Eu fiz para que ficasse registrado, para que as outras pessoas que não tinham essas informações ficassem, soubessem do que eu perguntei. E eu quero, então, parabenizar o vereador presidente da comissão. Espero que o vereador presidente da Comissão de Justiça também convide o outro secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura para fazermos aqui também essa conversa. E de antemão, posso dizer para você que no que couber a nós aqui, para que nós façamos com que as coisas deem certo, para que as coisas caminhem, para que a Prefeitura, o município, tenha um desenvolvimento, pode ter certeza que você pode contar com esse vereador. Tá? Eu acho que a gente está numa toada de ajudar o município. Porque a ideia sempre é estar tentando ajudar. Senão, inclusive, eu até penso que a partir do momento que você faça nesse caso, faça essa permuta com esse proprietário desse imóvel, que eu também nem sei quem é, nem conheço pessoalmente, a partir do momento que faça essa negociação, nós, enquanto poder público, podemos cobrar, como eu fiz semana passada aqui, cobrei a prefeitura para que ela entrasse com IPTU progressivo em várias áreas aí que estão paradas, como a entrada lá da cidade do João, como o Cantinho, como aqui, enfim. Nós podemos entrar com esse pedido também em cima, para que eles façam aquilo, seja um cartão postal da cidade, seja um posto adequado, porque as pessoas nem param naquele posto para abastecer por ser feio, local feio. Nós temos que embelezar a nossa cidade. E aí acho que é um passo para que nós possamos fazer isso. Parabéns. Obrigado e pode contar com esse vereador. Obrigado. Secretário, vereadores, eu acho que diante disso, o Boava, qual é presidente da Comissão de Justiça hoje, vereador da Casa, presidente da Comissão de Justiça, desde quando subiu o projeto, eu estou convicto que a premulta seria o bem para o município e para os cofres públicos. Hoje, a gente se fala tanto nos R$ 387 reais que o posto de gasolina paga para a prefeitura. Mas a gente não parou para fazer a conta de quanto a prefeitura economizaria com aluguel em 2 anos. Apenas em 2 anos. A prefeitura hoje pagando R$ 4.990, em 2 anos ela teria uma economia de R$ 1.200.000. Não. 120. 120 mil. A 10 mil seria 240 mil. Sim. Aí a gente fica brigando pela contrapartida do posto fazer alguma coisa em troca para a prefeitura tal e tudo mais. Então eu acho que hoje, se a gente for fazer essa avaliação, deixar para fazer essa premulta mais para frente, também a avaliação dos imóveis, tanto do posto quanto do outro imóvel, também vai ser elevado. Então, eu acredito muito que eu espero que avance esses debates, que a gente possa avançar o mais rápido possível, que a gente possa enxergar um horizonte para ver se realmente a gente estaria trazendo um benefício para o mariporanense, para qual tem a necessidade, porque a população vai adquirir um novo imóvel com uma estrutura melhor. Então, eu agradeço ao vereador Dori, ao vereador presidente dessa casa, Ricardo Messias Barbosa, ao secretário, ao vereador Tonhé, vereador Pastor Cícero, vereador Boava, vereador Gusto, a qual está sendo representado pelo Juninho, seus assistentes, vereador Marcinho, vereador Chinão, vereador Nil Dantas, vereador Marco Antônio, que a gente possa seguir firme para que a gente consiga trazer benefício para a população com mais qualidade de vida.
porque eu acho que através das comissões dessa casa, todas as comissões se ajuntar, a gente pode trazer grande relevância para a nossa cidade, trazer as discussões mais de perto. Hoje, a qual eu me sinto orgulho de estar fazendo parte da presidência de Comissão de Desenvolvimento, junto com o vereador Sorriso, junto com o vereador Dori. Quero entender melhor a secretaria, quero entender melhor o que traz desenvolvimento para a nossa cidade. Ótimo. Então, o secretário, Estou à disposição. eu agradeço muito pela sua presença aqui, tá? E eu acredito muito que essa discussão ela vai avançar muito rápida e cada um vai fazer suas avaliações e vai votar conforme a sua consciência. Tá? Muito obrigado. Tem mais algum vereador que quer fazer uma consideração? As considerações finais, dá licença. Agradecer ao secretário Aníbal e falar que eu penso que as palavras finais do senhor foram as mais coerentes possível. Devemos preservar pela autoestima da nossa cidade. Eu e todos os vereadores aqui juntos somos prova disso. Eu trouxe o Detran novo para cá, onde a população é muito bem atendida, e estou no projeto do RGD, inclusive que está incluído na sua secretaria. Não é por isso que eu estou votando a favor. Houve um estudo, todo esse debate que o presidente trouxe para a nossa casa, para mim, foi muito válido, o que o Dori é pertinente, as perguntas jurídicas também serão muito válido, e eu acho que devemos ver isso o mais rápido possível para que podemos atender essa população o melhor possível. Obrigado, meu amigo Aníbal. Obrigado ao presidente Valdeci, também aos demais vereadores. Agora a gente gostaria de fazer a solicitação junto à Comissão de Justiça, que faça a convocação do senhor procurador da Prefeitura, o senhor Marcelo Gola, para novos esclarecimentos, para que a gente possa prosseguir adiante com esse processo. Tá? Muito obrigado, vereador Dori, por estar aqui junto com a gente, e a todos os senhores vereadores, nosso presidente da Câmara, secretário Aníbal. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.